Começar uma série nova para nós é algo bem especial. A gente está muito empolgado com esse início dessa série, que nós damos esse título, Andando com o Tanque Vazio. De início eu quero contar uma história que aconteceu agora recentemente. Minha mãe nos deu um susto. A mãe foi visitar a minha irmã, ia passar o dia, elas moram relativamente perto, uns 5, 6 quilômetros. Aproveitou levar a tintura para pintar o cabelo dela. Minha irmã pintou o cabelo dela, tomaram um chimarrão, estavam juntos. Minha irmã disse, eu vou agora encaminhar o almoço, você pode tomar um banho, lava o seu cabelo. E depois de uns minutos a minha mãe chamou. A minha irmã foi olhar o que era e ela entrou no banheiro e o banheiro todo estava esguichado de sangue. Minha irmã, sim, ficou em estado de choque. Tinha estourado uma veia, assim, pouco acima do pé, assim, na canela, começo da canela, assim, da mãe. A mãe, naquilo de estar lavando a cabeça, será que é tintura? Pegou o chuveirinho, começou a lavar, parede, chuveiro, minha mãe tem quase 80 anos. E, de repente, ela percebeu que era isso, chamou minha irmã acionou meu sobrinho, levaram a mãe para o hospital, uma coisa relativamente simples, só põe o band-aidzinho aquele, estanca a hemorragia, a mãe foi para casa, com a famosa meia aquela, para proteger as varizes dela, etc. e tal. Minha irmã ligou depois e minha irmã disse, não tem uma parte do corpo que eu não toque que não doa. De tão intenso que foi esse momento e essa reação. Esse foi, de fato, um susto muito grande. Essa hemorragia ali da mãe nos deixou preocupados, afinal de contas, né? Isso podia ter acontecido na cama, porque ela disse que não bateu, ela disse que não coçou, nada, assim, simplesmente abriu. Podia ter resultado na morte. Né? Mas a pergunta que vem é, quando essa hemorragia ela é emocional? Quando a gente, quem sabe, se encontra numa situação onde essa hemorragia é das nossas forças, do nosso ânimo, da nossa disposição de viver. Onde, de repente, a gente se pega numa situação em que a gente chega à conclusão de que está na reserva. Esse tipo de hemorragia da minha mãe foi bem fácil de perceber e fácil de diagnosticar. Mas esse outro nem sempre é tão simples de perceber. Esse outro nem sempre é tão fácil de ver. E nem sempre é tão fácil de lidar com ele. E por isso, a gente precisa se perguntar como é que a gente percebe que a gente está indo para o final do nosso tanque, quando a gente está entrando na reserva, quando a gente está batendo biela, né? Quando a gente percebe algumas coisas que são muito frequentes no nosso tempo. Expressões do tipo, estou esgotado, como são frequentes nos nossos dias. Você há de concordar comigo de que cada vez mais temos ouvido pessoas chegando a esse ponto de dizer, eu desisto. Eu não consigo mais continuar. Eu não consigo mais ir adiante. Pessoas dizendo, eu não aguento mais. Eu não suporto mais. Alguns anos atrás, você via uma pessoa com depressão, isso chamava atenção. E você dizia, olha, aquela pessoa tem depressão, isso era assunto nas rodas de conversa. Hoje em dia, quando você vê uma pessoa que não tem depressão, você diz, fulano não tem depressão. Na verdade, nós vivemos um tempo onde nós percebemos cada vez mais
as energias, o vigor, o ânimo, a disposição de viver se esvaindo. E cada vez mais nós percebemos, talvez aqui no Rio Grande do Sul não se diga estou esgotado, não aguento mais, se diga estou na capa da gaita, né? Em Santa Catarina se diga estou no fio da mandioca. E o que a gente faz com isso? Porque nós também precisamos cuidar para não nos tornar bons em diagnósticos. Às vezes a gente é bom em diagnóstico, em perceber as coisas, mas como eu disse na chamada, que talvez alguns de vocês viram nas redes sociais, o que é que a espiritualidade cristã tem para dizer para dentro disso? O que o Evangelho tem a dizer sobre isso? Nós conversamos sempre na equipe pastoral, às vezes a impressão que dá quando a gente anuncia as séries, agora os pastores se tornaram especialistas em todos os assuntos, eles sabem falar de todas as áreas, eles sabem falar de família, eles sabem falar de finanças, eles sabem falar de negócios, eles sabem falar dessas questões mais psicológicas. Não, a gente só sabe falar de Evangelho. Essa é a nossa especialidade. E é sobre isso que nós queremos também falar sobre isso que nós também queremos falar nessa série. Nós queremos apresentar o que o Evangelho tem a dizer para dentro dessa realidade, dessa situação. Então, começando, propriamente dito, esse assunto, nós precisamos perguntar o que é que, afinal de contas, esvazia o nosso tanque. O que é que drena as nossas energias, a nossa força? O que é que nos suga, de modo que a gente chegue ao ponto de dizer: estou na reserva, estou andando com o tanque vazio. Eu queria citar 3 coisas que são fatores externos. Por exemplo, sugam as nossas forças crises no cenário econômico, político e social. Não podemos diminuir a importância disso na vida das pessoas. Quando, por exemplo, no dia 4 de julho, um empresário gaúcho comete suicídio dentro de um auditório, num evento com a presença de um ministro, do governador de Sergipe. Isso mostra de que esses cenários afetam grandemente a vida de algumas pessoas. Rumores nessa área da economia mundial, mas às vezes da economia local. As questões relativas à política, aos cenários políticos. Ano passado, aquela loucura que foi em Criciúma, aqui provavelmente não, né? Aquela loucura de direita e esquerda, de cá, de lá, de bem e de mal. Era uma doideira, né? Isso cria cenários que drenam as forças, que esvaziam o tanque. As questões sociais, podia colocar aqui as questões ambientais. Em segundo lugar, perdas repentinas. Perdas repentinas de pessoas queridas, em especial. Perdas repentinas nas finanças. Perda de emprego. Perda de saúde. Enfim, essas situações que nos impõem essas perdas, elas drenam a força, drenam a energia, de fato nos deixam muitas vezes prostrados. E em terceiro lugar, a impotência diante de problemas insolúveis. A questão às vezes nem é o fato do problema ser insolúvel, e nem é o fato da gente ser impotente diante dele. Às vezes o problema é a gente não saber que o problema é insolúvel, ou o problema é a gente não reconhecer a nossa impotência. E a gente fica com a nossa impotência diante de um problema insolúvel, lutando, esperneando, se esforçando, até que de repente a gente cai esgotado, na conclusão de que as energias se acabaram. Mas há também fatores internos que fazem com que o nosso tanque fique vazio. Por exemplo, situações
não resolvidas ou mal resolvidas. Mágoas, ressentimentos, rejeições, situações dentro da alma que, se não tratadas ou se maltratadas, mal resolvidas, podem se tornar verdadeiras rachaduras na nossa alma, através das quais vaza todo o nosso combustível. A ausência de metas e focos. Um personagem do Antigo Testamento chamado Daniel, ele está diante de uma situação muito difícil, e lá diz que ele decidiu firmemente no seu coração. E aí ele tem atitudes. Não ter meta, não ter foco. Quem não sabe para onde vai, não chega a lugar nenhum. E mais, qualquer lugar que chega está bom. A questão é que isso muitas vezes nos faz como cachorros tentando morder o próprio rabo. A gente anda em círculo, a gente gira, a gente não chega a lugar nenhum, no final fica tonto, cai esgotado, porque a gente não tem direção, a gente não tem foco, a gente precisa disso na nossa vida. E a Bíblia diz que é bom a gente tê-los. Deus diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios dele. Eu entendo esse pode fazer planos como uma liberação de Deus. Faça planos. Tenha alvos, tenha metas, tenha objetivos na vida. Saiba, porém, que isso tudo precisa ser feito na presença de Deus. Mas tenha isso, é importante. Em terceiro lugar, uma autoimagem distorcida. É algo que drena as nossas forças, que suga a nossa energia. Quando nós temos, por exemplo, a autoestima baixa, ou quando nós temos a autoestima elevada demais, quando nós temos um saudável equilíbrio a respeito de quem nós somos, como nós nos vemos, facilmente nós lutamos e nos portamos diante de situações, a necessidade de ser querido e aprovado por todos. Aquela pessoa que acha que precisa ser querida por todos e que por isso vive o tempo inteiro fazendo tudo para que seja agradável às pessoas. Ninguém suporta esse negócio. Não há quem fique de pé diante disso. E tem um autor que diz, tem um jeito de você estragar a tua vida: querer agradar todas as pessoas. Mas se você tem uma autoimagem distorcida e você precisa de aprovação, você vai viver tentando agradar todas as pessoas o tempo todo, e isso vai te esgotar. Em quarto e último lugar, uma espiritualidade doentia drena as nossas forças. Por espiritualidade doentia, eu quero citar duas coisas. Por um lado, o legalismo. Aquela espiritualidade que organiza a tua vida num monte de pode e não pode. Você não pode isso, você não pode aquilo outro. Ah, isso pode, não, isso não. Você precisa vestir assim, nesse lugar você não pode ir. Ah, não, esse você pode ir. Você precisa isso, aquilo e tal. E a pessoa que entra numa espiritualidade legalista, ela vai facilmente se encontrar em inúmeras situações para as quais o seu quadradinho de regras não vai ter respostas. Não vai ter respostas. Ou, por outro lado, o outro extremo, que é o extremo da licenciosidade, do liberalismo. O legalista, ele diz, eu preciso andar na linha, eu preciso fazer tudo certo, e aí Deus vai me amar e Deus vai me abençoar. E esse cara vai cair cansado, esgotado. O outro diz, Deus me ama, Deus é bom, então eu vou poder viver de qualquer jeito, eu vou tocar a minha vida, e no final Deus vai dar um jeito. Esse também vai se arrebentar. Qual a alternativa que nós temos? A alternativa que nós temos é o Evangelho. O Evangelho diz, Deus te ama. O Evangelho diz, Deus te ama tanto, ao ponto de ter ido à cruz e morrido por ti. E esse amor nos constrange a responder em serviço, em adoração, em louvor. E isso é uma espiritualidade saudável. Isso é algo que enche o nosso tanque. Isso é algo que renova as nossas forças. Então, sim, Deus me ama. Deus me ama muito. Ele me aceita como eu sou.
Mas Ele me ama demais para me deixar do jeito que eu sou. Deus, Ele não só me ama, Deus, Ele me transforma. E essa é a espiritualidade saudável que nós precisamos cultivar. Uma espiritualidade doentia, distorcida, drena as forças e nos deixa de tanque vazio. Mas a pergunta então é por que esse sentimento está tão presente no nosso tempo? Por que no nosso tempo esse sentimento de que a gente está esgotado, de que a gente não aguenta mais, de que a gente quer largar tudo, de que a gente está na reserva, de que a gente está queimando as últimas forças e energias, está tão presente entre nós no nosso tempo? Eu também queria dizer 3 coisas aqui. Primeiro, é por causa daquilo que eu tenho chamado de paradigma pós-moderno. O tempo que nós vivemos nos coloca na situação de produzir versus ser. Nós vivemos uma sociedade onde você vale por aquilo que você produz e por aquilo que você consome. E quando você não produz mais, você começa a ser descartado. É por isso que a gente precisa ter cota em concurso público para pessoas deficientes. É por isso que depois de uma certa idade fica tão difícil achar emprego. Por quê? Porque a sociedade diz que você não produz tanto quanto você deveria produzir. Só que se você entra nessa de que você vale por aquilo que você produz, de que você vale por aquilo que você consome, pela casa que você mora, pelo carro que você tem, pela roupa que você veste, isso vai te colocar num negócio, numa máquina de moer, porque nós vivemos desconectados de Deus, e se nós não acharmos nele a razão da nossa existência, nós vamos virar a nossa vida, a nossa agenda em algo entulhado de trabalho. E nós vamos produzir, nós vamos fazer, nós vamos bater meta, nós vamos chegar lá, nós vamos conquistar porque eu posso, porque eu consigo, porque eu sou bom, e aí nós vivemos uma sociedade viciada em motivação, e isso leva as pessoas a esse sentimento de que estão o tempo todo esgotadas. Você não é a tua profissão. Você não é o que você produz. Você não vale o que você tem. Mas porque essa sociedade, essa cultura que nos cerca não considera isso, é que nós vivemos essa realidade. Você não vale na nossa sociedade por aquilo que você é. Você vale por aquilo que você produz e por aquilo que você consome. Em segundo lugar, aquilo que eu chamo de a dialética da vida. Dialética é aquela aparente contradição entre uma teoria e aquilo que de fato é na prática. Nós vivemos essa dialética, esse conflito entre o desejo e a satisfação. Quando nós observamos aquilo que aconteceu com o ser humano depois que ele rompeu com Deus. Quando lá no jardim Deus disse, tudo isso é bom, tudo isso é de você, está pronto, está acabado, toda a criação está aqui em harmonia, funcionando, usufruam disso. Tudo isso é para o bem-estar de vocês, para que vocês possam ter uma vida plena aqui. Só não mexam nessa árvore aqui, não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que vocês comerem dele, vocês vão morrer. Mas o ser humano, ele decide morrer. Porque ele decide se separar de Deus. E ele começa a viver agora separado, desconectado de Deus. E depois desse momento, assim como os nossos primeiros pais, nós nos tornamos insaciáveis. E, na verdade, aqui está a tentação que o diabo impôs aos nossos primeiros pais lá no jardim para levar eles para longe de Deus. Qual é a conversa do diabo para Adão e Eva lá no jardim? É verdade que Deus disse que vocês não podem comer nada disso aqui? E Eva diz, não, nós podemos comer de tudo, menos dessa uma árvore.
porque o dia que dela nós comermos, nós vamos morrer, disse Deus. Ah, para! Que conversa é essa, Eva? Claro que não. Deus, na verdade, está privando vocês de algo. Deus está escondendo algo de vocês. Come à vontade. E quando você comer disso, você vai ser como Deus. Eva, tem mais para você. Tem mais para você. E isso levou a Eva a desejar mais. E isso levou a Eva a querer mais. E isso levou a Eva a comer do fruto proibido. E a partir disso o ser humano é insaciável. Perguntaram um dia para o velho Rockefeller, o dono daquele grande império de comunicações, um dos homens mais ricos do mundo, nos Estados Unidos, perguntando para ele quanto dinheiro a gente precisa para estar satisfeito. E ele disse, só um pouquinho mais. É assim que o ser humano vive, desejando mais, querendo mais, precisando mais, e com isso nunca encontrando satisfação, nunca encontrando a plenitude da alma, porque vive insaciável. E em terceiro e último lugar, esse sentimento está presente por causa do sentido que a gente dá às coisas e às pessoas. É quando a gente fica com o utilitarismo versus a provisão. As coisas estão aí para nos servir. Elas estão aí para a gente usar, para a gente aproveitar, para a gente gozar das coisas. As coisas e às vezes as pessoas são usadas. Às vezes a gente transfere isso para o próprio Deus. Deus está aí a meu serviço. Deus está aí para me servir. As coisas, as pessoas, Deus estão aí para eu usar, para resolver os meus problemas, para quebrar os meus galhos. Quando não mais o são, a gente descarta. Quando as coisas não nos são mais úteis, a gente descarta. Mas eu desconfio que nós não estamos mais vivendo o tempo do descartável, onde a gente comprava algo novo, a gente usava isso, e aí isso estragava, aí a gente descartava, e a gente compra novo. A gente, na minha opinião, não vive mais esse tempo. A gente agora vive o tempo do melhor está por vir. Porque a gente compra iPhone 8, não porque o iPhone 7 estragou e não serve mais para aquilo que eu preciso, mas porque alguém me disse que eu preciso comprar o 8 que é melhor. Ele me é mais útil. E aí a gente não descarta mais. A gente vai para algo que é melhor. Volto a dizer, o grande perigo, isso já é ruim, isso já é perigoso, mas isso é perigoso quando a gente transfere isso para as pessoas, porque de repente alguém nos convence de que pode ter uma esposa melhor por aí, pode ter um marido melhor por aí. E aí a gente descarta. Por quê? Porque não é mais fiel, porque traiu, porque abandonou física e emocionalmente? Não, porque tem coisa melhor. Eu tenho direito de algo melhor. O problema é quando a gente transfere isso para Deus. Ah, Deus não me responde mais do jeito que eu quero? Deus não quebra mais meu galho? Deus não me é mais útil para dentro das situações da minha vida que eu acho e que eu quero que Deus sirva? Então, eu vou para outra. Eu parto para outra. Esse Deus não quero mais. Eu quero ver um outro Deus agora que se encaixe melhor nas minhas necessidades. Isso de fato faz com que a gente viva com esse sentimento tão presente no nosso tempo. Mas isso não é privilégio do nosso tempo. Na palavra bíblica tem um texto que fala de um personagem que eu queria citar brevemente hoje à noite. Em 1 Reis, capítulo 19, os versículos 3 e 4 fala de um homem chamado Elias. E dele diz assim:
Elias entrou no deserto, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Nós temos aqui um homem que chega na reserva. Nós temos aqui um homem esgotado. Mas em que momento Elias se encontra para estar assim? Eu quero rapidinho contar o contexto dessa palavra. Elias é um profeta de Deus. É um líder do povo de Israel. Mas o rei e a rainha haviam se desviado dos propósitos de Deus. Eles adoravam falsos deuses, um deus chamado Baal em especial. E na mesa deles comiam 850 profetas desse deus Baal. E um dia Elias, como homem de Deus, se levanta e denuncia esse pecado da idolatria, da imoralidade, da injustiça que havia se instalado no meio do povo. E Elias lança um desafio. Vocês precisam decidir a quem vocês vão adorar. Vocês vão adorar a Baal ou vocês vão adorar a Deus, o Deus verdadeiro, aquele que nos tirou da escravidão, que nos deu uma nova vida, que nos deu uma terra. E ele lança um desafio. Ele diz para a rainha Jezabel, o rei Acabe, reunir os seus profetas, construírem um altar, colocarem um sacrifício sobre esse altar e orar para Baal mandar fogo do céu e consumir aquele sacrifício. E que ele faria o mesmo do lado. Também construiria um altar, colocaria um animal ali em cima e ele oraria a Deus para que Deus, com fogo do céu, consumisse aquele sacrifício. Os profetas de Baal oraram, clamaram, gritaram, chamaram e nada de Baal responder. Elias cavou uma valeta ao redor do altar, encheu de água, botou o sacrifício lá em cima e orou para Deus. E veio fogo do céu e consumiu aquele sacrifício, sugou aquela água. E naquele momento havia sido estabelecido Israel quem de fato era Deus. O lance era, na aposta, é de que o Deus vencedor mataria os profetas do Deus perdedor. E naquele dia, 450 profetas de Baal são mortos por causa disso. E Elias tem uma demonstração fantástica do poder, da glória, da majestade de Deus. E Elias tem uma grande vitória naquele dia. E ele desce do monte onde aquela aposta tinha acontecido. E quando ele chega lá embaixo, Jezabel, a rainha, diz que Deus faça comigo o que quiser. Se até amanhã eu não fizer contigo o que você fez com os meus profetas. Um recadinho. E mulheres, não me entendam mal, tá? Naquele contexto, sim, dá para dizer, de uma mulher. E Elias faz isso. Elias entra no deserto. Elias chega num arbusto, senta embaixo, ele ora e ele pede a morte. Ele diz, eu já tive o bastante, tira a minha vida. E se você continuar lendo o texto, você vai perceber Elias se auto-justificando, Elias falando das suas dores. Ai, tadinho de mim, Deus, eu fui fiel a ti, olha só, olha, eu preguei a tua palavra, eu anunciei do teu amor, olha só o estado em que eu me encontro agora, vou ser morto, ó céus, ó terra, isso não vai dar certo, Hard. Vocês lembram? Os mais velhos lembram, né? É assim que Elias está. Elias, ele começa a relutar ali, porque Deus vem falar com ele. E ele diz, não, eu não vou, porque só sobrou eu. Olha só, chega para mim, eu estou esgotado, eu não vou continuar mais. Elias está prostrado, Elias sente medo, ele se sente condenado, baixo autoestima, um senso de derrota tomam conta
da vida desse homem, ele simplesmente entrega os pontos. Elias foi um homem que serviu a Deus, que se dedicou, que se esforçou, que trabalhou, mas que não percebeu que estava ficando com o tanque vazio. E de repente, do nada, há um gatilho que dispara o esgotamento de Elias, ao ponto dele pedir a morte. Eu trago isso, querido, querida, para que você não se sinta mal quando você precisa dizer, eu não aguento mais. Está aqui uma pessoa reconhecida na palavra de Deus como um grande profeta, como um grande homem de Deus, mas que, como você e eu, era de carne e osso, que teve as suas lutas, que teve as suas aflições, e que acabou prostrado nesse dia, acabou esgotado. Como a gente sai dessa, a gente vai ver semana que vem, mas eu preciso ainda dizer isso aqui para você não sair tão mal daqui hoje à noite, apenas com diagnóstico. No versículo 5 e 6 desse mesmo texto tem uma coisa interessante. Depois dessa oração, Elias se deita debaixo dessa árvore e dorme. Elias dorme. De repente um anjo tocou nele e disse, levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre as brasas quentes e um jarro de água. Deus é bom. Em todo o tempo. E em todo o tempo Deus é bom. Elias tem uma atitude, ele para no meio do seu esgotamento e ele dorme. E quando ele dorme, Deus vem até ele. E tem um salmo que diz aos seus amados, o Senhor o dá enquanto dormem. E numa canção que nós cantamos há pouco, Deus disse, o teu trabalho é descansar em mim. E quando Elias descansa, Deus vem até ele, toca nele e supre ele de pão e água. E com isso eu aprendo que nos nossos esgotamentos nós não estamos sozinhos. Nas nossas lutas, nas nossas aflições, nas situações que nós enfrentamos e que nos deixam prostrados pelo caminho, que nos deixam sem vigor, sem ânimo, sem disposição, nós temos um Deus que é Deus de perto e não de longe, um Deus que se importa com a nossa vida, um Deus que se interessa por nós. Deus não é aquele velhinho lá de cima, como alguém da Globo sempre dizia. Não, Deus não é o velhinho lá de cima. Deus é Senhor soberano, que conforme o profeta Isaías está assentado num alto, num sublime trono, acima das nossas limitações, acima das nossas dores, acima dos nossos esgotamentos. Ele é um Deus muito além de tudo isso. Mas o mesmo profeta diz que ele é um Deus que habita com o abatido e contrito de coração. Deus é Deus de perto. E ele nos encontra nas nossas dores, ele nos encontra nos nossos esgotamentos. Deus providencia o nosso descanso, Deus providencia o nosso pão, Deus providencia a nossa água. Ele não nos desampara. Mas isso é assunto para o próximo encontro, quando nós vamos falar sobre a necessidade de pit stop. O meu desejo, a minha oração é que Deus te encontre e que você encontre Deus no meio dos teus esgotamentos. E que você use esse diagnóstico hoje à noite para nessa semana pensar um pouco como está a tua vida, como você está refém desses muitos aspectos que quem sabe estejam também te drenando, estejam também te esgotando.
para que você possa experimentar também a mão de Deus te tirando disso, te levando para fora disso. Amém?